Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, disciplina de matemática. Na aula de hoje nós iremos fazer a resolução da atividade sobre representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Beleza, gente? Então vamos para a primeira questão. Determine as equações do primeiro grau com duas variáveis. Então é interessante que você já tenha em mente a definição de equação. O que é uma equação? É uma sentença matemática aberta, ou seja, é uma expressão algébrica. Professor, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática que possui variável ou variáveis. Professor, eu não sei o que é variável ou variáveis. Variável, gente, é a mesma coisa que incógnita e que corresponde à letra, tá? Sempre que você tiver uma sentença matemática, uma expressão, que ela tiver letra, ó, que nem os casos aqui que nós temos, ela vai ser uma equação, tá? E para essa equação, além da letra, ela precisa exprimir sentido de igualdade. O que é que significa isso, professor? Ela tem que ter letra e tem que ter igualdade. Beleza? Um exemplo de uma sentença matemática que não forma a equação. Essa letra D, ó. Nós temos aqui letras, porém nós não temos um sentido de igualdade. Nós temos aqui um sentido de desigualdade, ó. X menos Y menor que 8. Não passa sentido de igualdade, não exprime sentido de igualdade, exprime sentido de desigualdade. Uma coisa é maior do que a outra, menor do que a outra, uma coisa pesa mais do que a outra, e assim por diante. Beleza? Então é uma definição bem simples. Para ser equação, tem que ter letra e tem que exprimir sentido de igualdade. Então aqui nós queremos as equações do primeiro grau com duas variáveis, ou seja, com duas letras distintas. Beleza, gente? Então letra A. Nós temos aqui, ó, 4x mais 2y igual a 7. É uma equação? É. Por quê? Tem variável. Se tem variável, a sentença matemática ela é aberta, tem letra. Tem duas, inclusive, x e y. Exprime sentido de igualdade? Sim, professor, tem igualdade aqui, ó. Nós temos o primeiro membro, o segundo membro, separando os membros, nós temos uma igualdade. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau com duas variáveis, ou seja, duas letras distintas. Então, nós temos aqui que a primeira, a letra A, é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. E a nossa letra B, gente? Nós temos aí, ó, 5A menos 6B igual a 20. É equação, não é, gente? Tem letra, tem igualdade, é equação. Agora, essa equação é formada por duas variáveis? Claro que sim, né, gente? A primeira variável aqui é a letra A. A segunda variável é a letra B. Tem mais alguma variável? Não, só tem duas. Duas incógnitas, duas letras. Portanto, a letra B também é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. E a letra C, gente? É uma equação? Tem letra ou letras? Ou seja, variáveis incógnitas? Sim, professor, tem. Exprime sentido de igualdade? Exprime, tá bem que é igualdade, ó. Exprimir sentido de igualdade eu afirmar que algo é igual a outra. Sentido de igualdade. Agora eu faço a pergunta a você. Tem duas variáveis? Não, professor. Nesse caso aqui nós temos três variáveis, que é o x, o y e o z. Então essa equação, apesar de ser equação, e apesar de ser uma equação do primeiro grau, mas ela não possui duas variáveis, ela possui três. Então a letra C está fora. Beleza, gente? E a letra D, gente, é equação? O que é que está faltando para essa equação aqui? A letra variável, está faltando variável? Não, variável nós temos. Inclusive nós temos duas, que é o x e o y. Está faltando aqui é a igualdade. Então, neste caso, a sentença ela não exprime sentido de igualdade. Portanto, não é equação. Neste caso, nós temos uma inequação. Beleza, gente? Então, as alternativas corretas é a letra A e a letra B. Questão de número 2. Considere a equação x mais 2y igual a 3. Realmente é uma equação. Possui variáveis, ou seja, letras, e possui a igualdade, né? Exprime sentido de igualdade. Quando você faz a leitura, você compreende bem, ó. X mais 2y é igual a 3. Equilíbrio, igualdade. Beleza? Considere a equação x mais 2y igual a 3 e diga quais dos pares ordenados abaixo constituem solução dessa equação. Gente, isso aqui já é um tema que já foi estudado na semana passada. O par ordenado, ele é um par de valores, tá? Onde o primeiro elemento corresponde ao valor do x e o segundo elemento corresponde ao valor do y. Não vai pensar que é 8,5 não, aqui é um par ordenado, são dois elementos, é o primeira coordenada que é o 8 e a segunda é o 5, beleza? E uma coisa interessante, na equação aqui nós temos o x e nós temos o y, certo? Então nós temos que saber o seguinte, gente, que em todo par ordenado o primeiro elemento, que é o 8, nesse caso da letra E, é o 8, ele corresponde ao valor do x e o segundo elemento corresponde ao valor do y. Em todo par ordenado é assim, o primeiro elemento da esquerda para a direita
corresponde o valor do x. Segundo elemento, corresponde o valor do y. Então, para resolver, aqui eu não vou chutar, eu vou pelo método da tentativa. Eu quero saber quais desses pares ordenados é solução dessa equação. Então, eu vou fazer o teste para cada alternativa. Então, o primeiro caso, gente, é considerar que o par ordenado da letra A. Ó. Qual é o par ordenado da letra A? Né? 8 e 5? Ou seja, o primeiro elemento corresponde a x. Ou seja, aqui no caso, x ele vai equivaler a 8 e o y vai equivaler a 5. Depois que eu sei disso, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que testar. Para testar, eu tenho que substituir na minha equação. A equação não é essa, ó, x mais 2y igual a 3. Só que o x, nesse primeiro caso, está valendo quanto? 8, né? E o y vai valer quanto? 5. Então, substituindo na equação, vai ficar assim, ó. X eu troquei pelo 8 e o y eu troquei pelo 5. Aí você pergunta, mas professor, por que você está utilizando aqui, neste caso aqui, o parênteses? Não, aqui o parênteses está sendo utilizado só para ressaltar que eu substituí, tá? Professor, então eu não preciso do parênteses. Não precisa. Agora, o que você não pode deixar de saber é que se eu retirar o parênteses aqui, gente, você não vai ter, né, o 25 não, tá? 2y é o dobro do y. Quando eu encontro a expressão 2y, é o dobro do y. E o que é dobro? É quando você multiplica por 2. Então, eu tenho que entender que quando eu substituo o y pelo 5, eu não vou compor o número para formar o 25. Vai ficar 2 vezes o 5, tá? Entendam isso, por favor. Então, nós temos que substituir. Substituindo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver tudo que está aqui no primeiro membro e vamos comparar com o resultado do segundo membro, que é 3. Se esse resultado aqui, ó, que eu vou resolver, equivaler a 3, e aí nós vamos ter uma sentença verdadeira. Portanto, será a solução da equação. Mas vamos fazer aqui para vocês compreenderem bem. Então, aqui nós temos, ó, 8 mais 2 vezes 5, que dá 3. Eu tenho uma adição, tenho uma multiplicação. O que é que nós resolvemos primeiro? Multiplica. Então, 2 vezes 5 equivale a 10. Então, vai ficar 8 mais 10, que tem que equivaler a 3. 3 é o resultado do segundo membro, gente. E aí, quando você soma 8 mais 10, qual é o resultado que você encontra? 18. O 18 é o resultado do primeiro membro. Agora, tu vai comparar o resultado do primeiro membro com o do segundo membro. 18 é igual a 3, gente? 18 é igual a 3? Não, é diferente. Então, isso indica o quê? Indica dizer que esse par ordenado aqui, ó, que o x vale 8 e o y vale 5, ele não é solução da equação. Beleza? Para ser solução da equação, o resultado do primeiro membro tem que ser igual ao resultado do segundo membro. Não é uma equação, não é uma igualdade? Será se 18 é igual a 3, gente? Não. Verificou se é a igualdade da equação? Se eu tenho uma quantidade superior a outra? Não, é um desequilíbrio. Então, aqui não é equação, tá? Aqui, na verdade, esse par ordenado ele não é uma solução dessa equação, beleza? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Já que nós testamos a letra A, vamos agora fazer o teste da letra B. Então, segundo caso, testar o par ordenado da letra B. O par ordenado é 3 e 0. Nós sabemos que o primeiro elemento corresponde a x, ou seja, x igual a 3. O segundo elemento do par ordenado corresponde a y, ou seja, y igual a 0. Então, substituindo, ó, no lugar do x, o 3. No lugar do y, 0. Novamente, estou utilizando o parênteses para ressaltar ali a substituição, beleza? Então, vai ficar 3 mais 2 vezes 0 igual a 3. 2 vezes 0, gente, é 0. Então, vai ficar 3 mais 0 igual a 3. Gente, quanto é que é 3 mais 0? 3 mais 0 é 3. O 3 ele é igual a 3? Beleza, gente, é uma sentença verdadeira. Portanto, 3 e 0 é um par ordenado que é solução dessa equação. Então, nós temos aqui uma solução que é o 3 e o 0. Beleza? Por que, professor, por que é uma solução? Porque ao substituir na equação, constatou-se que a igualdade é verdadeira, tá? 3 é igual a 3. Beleza? Você acabou de ver no primeiro caso que o 18 não é igual a 3, é diferente. Portanto, não é solução. Agora vamos testar aqui a letra C, que é o terceiro par ordenado, que é o 0 e 3, ó. Então, nós temos aqui 0 e 3, lembrando que o primeiro elemento corresponde a x e o segundo elemento corresponde a y. Portanto, x vale 0 e y vale 3. Substituindo na equação, nós vamos ter, ó, x, 0, e y vale 3. Então, aqui vai ficar 0 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, gente, é 6. Então, vai ficar 0 mais 6 igual a 3. Somando aqui o primeiro membro, ó. Primeiro membro é tudo que está à esquerda da igualdade. O que é que eu tenho aqui no primeiro membro? 6 mais 0. Quanto é que é 6 mais 0? 6. E aí, gente, o 6 é igual a 3? Fazendo a comparação entre o primeiro membro e o segundo. O 6 ele é igual a 3? Não é, né, gente? É diferente. Portanto, se é diferente, nós já sabemos que esse par ordenado ele não é solução da equação. Bacana, gente. Agora nós vamos para o nosso quarto caso, que é a letra D.
Vamos comparar agora aqui o par ordenado. Vamos fazer o teste em cima do par ordenado 5 e menos 1. Lembrando que o primeiro elemento corresponde a x, ou seja, o 5 ele equivale a x, x igual a 5, e o segundo elemento equivale a y, ou seja, o y vale menos 1. Beleza, gente? O que é que nós vamos fazer agora? Assim como nas situações anteriores, nós vamos fazer a substituição, beleza? No lugar do x nós vamos colocar o 5, no lugar do y nós vamos colocar o menos 1. Então vai ficar desta maneira, ó. 5 mais 2 vezes o menos 1, agora aqui sim. Geralmente em sala de aula a gente utiliza o parêntese quando a gente tem um número negativo, que é justamente para diferenciar o sinal da operação com o sinal de que está qualificando o número em negativo, beleza? Então nesse caso aqui vai ficar 5 mais 2 vezes o menos 1 igual a 3. Então resolvendo aqui a multiplicação, ó, perceba que o 2 ele é positivo e o 1 ele é negativo. Então quando tu multiplica números inteiros, tu tem que fazer o jogo de sinais, né, para determinar o sinal do resultado. Então aqui, ó, mais com menos dá menos. Então 2 multiplicado a menos 1 é menos 2. Então vai ficar 5 menos 2 igual a 3. Gente, quanto é que é 5 menos 2? Resolvendo só o primeiro membro. Se eu tenho 5 e tiro 2 unidades, vai sobrar quanto? 3, né? Então vai ficar que 3 é igual a 3. Ó. O primeiro membro deu 3, o segundo membro já é 3. Ou seja, é verdade, né? É uma igualdade que determina uma sentença verdadeira. Então significa dizer o que, gente? Que esse par ordenado aqui também é solução da equação, beleza? Então dessas 4 alternativas, nós temos a letra B e a letra D, que são pares ordenados, que são solução da equação. Beleza, gente? Vamos agora aqui para a questão de número 3. Nós temos aqui, ó, utilizando o plano cartesiano, e aí eu chamo a atenção que na atividade eu já deixei uma parte do conteúdo abordando sobre o plano cartesiano. E algumas videoaulas para que você pegue um macete, para que você relembre, tá ok, gente? Então nós temos aqui, ó, utilizando o plano cartesiano, represente os seguintes pares ordenados. Então nós temos aqui 6 pares ordenados. Então, para quem não se ligou no conteúdo que foi na atividade, antes da atividade eu deixo um resumozinho. O que é um plano cartesiano, professor? O plano cartesiano é isso que nós temos aqui, tá? São duas coordenadas, tá? São dois eixos, o eixo X e o eixo Y, um eixo horizontal e um eixo vertical, tá? Que eles têm um ponto em comum, que é o zero, que é a origem desse sistema de coordenadas cartesiano, beleza? À direita aqui do zero, considerando aqui a coordenada X, à direita eu tenho valores positivos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E à esquerda do zero eu vou ter os valores negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Considerando aqui o eixo Y, nós temos acima do zero os valores positivos, que é 1, 2, 3, 4 e 5. E abaixo do zero nós temos os valores negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E aí nós temos esse sistema de eixos ortogonais, né? Que são coincidentes, que eles se cruzam, são ortogonais e possuem ângulos entre si, estão todos perpendiculares, né? São retas perpendiculares, ângulos de 90 graus, são o formato de uma cruz, beleza? Então, esse aqui é o nosso plano cartesiano. Para que serve o plano cartesiano? Serve para tu poder representar geometricamente, por exemplo, um par ordenado. Que esse par ordenadozinho aqui, quando eu for representar geometricamente aqui, geometricamente ele representa um ponto. E cada par ordenadozinho desse, você lembra da questão anterior que eu falei, ó, gente, em cada par ordenado, o primeiro elemento corresponde a x e o segundo elemento corresponde a y. E você está vendo aqui o x e o y. O que é que representa o x e o y? Representam coordenadas. Coordenadas, beleza? Então vamos aqui para o primeiro par ordenado. O primeiro par ordenado é menos 1 e 0. Esse primeiro elemento aqui corresponde a x, né? Então eu vou olhar aqui, ó, para o eixo x. Gente, esse 1 é positivo ou negativo? Negativo. Aonde é que eu vou ter o 1 negativo aqui em cima do eixo x? À direita ou à esquerda do zero? Eu vou perceber que o x ele é negativo à esquerda. Se eu estou querendo aqui o menos 1, então o menos 1 está aqui, ó. E o y, ele é o quê? Nulo. Então aqui eu tenho uma coordenada menos 1 e eu tenho a coordenada do y 0. Então, como é que eu posso representar aqui essa coordenada? Eu vou representar por um ponto, que vai ser justamente o ponto menos 1 e 0. Tá aqui, ó, o ponto sobre o menos 1. Porque a coordenada y aqui ela é nula. Beleza, gente? Se você não compreendeu essa explicação, eu tenho certeza que no próximo par ordenado você vai entender. Então o segundo par ordenado é aqui, ó, 3 e menos 2. O primeiro elemento corresponde à coordenada x e o segundo elemento corresponde à coordenada y. Então o primeiro é 3. 3 é positivo. Onde é que eu tenho 3 positivo no x? Ó, tá aqui, ó. Sem primeiro elemento eu vou caçar aqui no x.
beleza? Segundo elemento eu vou buscar no eixo y. Onde é que nós temos aqui o menos 2 no y? Tá aqui. Então nós temos aqui o 3 e o 2, ó. Então tá aqui o ponto, ó. Esse ponto ele representa, ele é a interseção justamente, ó, desses eixos aqui que eu vou puxar a partir do 3 e a partir do menos 2, ó. Então 3 e o menos 2 está aqui o ponto, ó. Esse ponto aqui, ele é a representação geométrica desse par ordenado. Ou seja, do ponto de vista, para ficar claro, todo par ordenado ele corresponde a um ponto, tá? Segundo par ordenado é 1 e 3. O primeiro corresponde, o primeiro elemento corresponde ao eixo x e o segundo elemento corresponde ao eixo y. Então nós temos aqui 1 e 3. Onde é que o x nós temos o número 1 positivo? Aqui. E onde é que o eixo y é 3 positivo? Aqui em cima, ó. Então nós temos aqui o número 1 e o 3. Então, ó, se eu traçar aqui, ó, do 3 e o 1, nós vamos ter o ponto aqui, ó, que vai ser o ponto 1 e 3. Esse ponto aqui ele possui duas coordenadas. 1 para x, 3 para y, certo? Cada pontinho desse aqui, ele só é possível ser localizado de acordo com a sua coordenada. E as coordenadas são justamente os elementos de cada par ordenado. Então, quarto par ordenado, né? 4 e 2. Então, coordenadas 4 em x, 2 em y. 4 em x, 2 em y. Então, ó, o ponto vai ter que ficar aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele possui uma coordenada em x, que é o 4, e em y, que é o 2. Então, tá aí, localizado. Nós temos agora o quinto par ordenado, que é menos 2 e 3. O primeiro corresponde sempre ao eixo x, ó. Então, menos 2 aqui no x e 3 no y. 3 é positivo, está aqui em cima, ó. Menos 2, 3. Eu vou pegar aqui a partir do menos 2, vou subindo, ó, até o 3. Então, tá aqui, ó. Menos 2 e 3. Viu como fica bem simples desta maneira? E o sexto par ordenado é o par ordenado 0 e 0. Gente, aonde é que x é 0? Aqui, professor. Aonde é que o y é 0? É no mesmo ponto. Vocês lembram lá do início da explicação que eu disse que o sistema de coordenadas são formados por dois eixos coincidentes, ou seja, que se cruzam no ponto. Esse ponto em comum é chamado de origem e é o zero, tá? Representado pelo zero, ou seja, é a origem do sistema. Nessa origem aqui é um ponto em comum, ele é zero tanto para x como para y. Então, 0 e 0, ó, ponto aqui 0 e 0. Beleza, gente? Então, foi localizado todos os pares ordenados no plano cartesiano, beleza? Então, agora aqui nós vamos para a questão de número 4, a última. Construa a reta suporte do gráfico da equação 2x mais y igual a 4, sendo u igual a q vezes q. Ou seja, isso aqui, gente, é o conjunto universo. O que é o conjunto universo? Solução, tá? Solução da equação, tá? Então, nós temos aqui 2x mais y igual a 4. Aqui são todas as possíveis soluções. E essas soluções aqui estão contidas dentro desse... Os elementos pertencem ao conjunto dos números racionais. Beleza, gente? Então, nós temos aqui, ó, 2x mais y igual a 4. Eu quero determinar a reta suporte, tá? A reta suporte dessa equação. Para isso, o que é que nós vamos ter que fazer? Tem duas situações aqui preponderantes. O que é que eu vou ter que fazer aqui nesse caso? Eu vou ter que criar dois pares ordenados. Porque se eu tiver dois pares ordenados, ou seja, se eu tiver dois pontos, por dois pontos distintos, eu consigo passar uma reta, eu consigo determinar uma única reta, beleza? Então, o que nós vamos fazer é isso, ó. Primeiro passo, primeira parte do cálculo, é pegar essa equação aqui e considerar o x igual a zero. Toda vez que você tiver uma questão que pede para você determinar a reta suporte ou construir o gráfico, você sempre vai poder utilizar essa linha de raciocínio. Ela sempre vai lhe dar a reta suporte ou o gráfico da equação, certo? Então, o primeiro passo, você considera x igual a zero. Se você está considerando o x igual a zero, é possível agora descobrir o valor do y, beleza? Então, o que você vai fazer é isso, ó, você vai pegar o x, ó, se você vai sempre começar dessa maneira, considere x igual a zero. Então, aonde tiver x, você vai colocar o zero, beleza? E, professor, e o y? É o que nós vamos encontrar agora. Então, vai ficar, ó, 2 vezes o zero mais y igual a 4. Quanto é que é 2 vezes zero, gente? É 0. Então, vai ficar 0 mais y igual a 4. Só que 0 mais y equivale a y, ou seja, nós vamos ter y igual a 4. Ou seja, toda vez que o x for 0, o y será 4, que você acabou de substituir e resolveu. Então, significa o quê? Significa dizer que, ó, primeiro elemento, ó, corresponde a x, segundo elemento corresponde a y. Ou seja, nós acabamos de formar o primeiro par ordenado. E esse par ordenado, ele pertence, ele é solução dessa equação. Porque nós sugerimos um valor para x, que foi o 0, e encontramos um valor 4 para y, beleza? É uma maneira bem simples de você encontrar soluções de equações do primeiro grau com duas variáveis. Você joga um valor para x e em cima desse valor você encontra um valor de y, beleza, gente?
Então nós encontramos o primeiro par ordenado. Falta agora descobrir um segundo par ordenado. Então a segunda parte do nosso cálculo, gente, é bem simples, tá? Tá aqui o par ordenado 0 e 4. Primeiro elemento, né, x. Onde é que o x é 0? Tá bem aqui na origem. Onde é que o y... Onde é que o y é 4? Onde é que o y é 4? 4 é um valor positivo. É acima do 0 ou abaixo do 0? Acima, tá bem aqui, ó. Então, ó, do 0 até o 4, ó, nós temos aqui o pontinho em cima do 4. Beleza? Professor, por que aqui o ponto vai ficar em cima do 4, que é o valor do y? Porque o primeiro elemento ele é nulo para x, tá? Vocês lembram da questão passada? Que quando dos elementos ele é nulo, o ponto fica sobre o outro, tá? Então aqui o x não é nulo, aqui não é 4, né? Não corresponde ao segundo eixo, que é o eixo y. Então tá aqui, ó, 4 para o y, 0 para x, o ponto vai ficar em cima do 4, beleza? Então, sabendo disso, ó, já localizei o primeiro ponto, né, representado aqui, que representa geometricamente o primeiro par ordenado. O que é que eu vou fazer agora? Vamos em busca do segundo par ordenado. Para isso, nós vamos considerar agora o y0. Primeiro, você considera x igual a 0. Na segunda parte do seu probleminha, você vai considerar agora quem vai ser 0 é o y. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o valor do y igual a 0 e vai substituir na equação. Professor, e o valor do x qual é? É o que nós vamos buscar identificar agora. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes x mais o 0, que era o valor do y, igual a 4. 2x mais 0, gente, 0 não vale nada. Então, 2x mais 0 é 2x. Então, vai ficar 2x igual a 4. Para que a gente consiga encontrar o valor do x, é interessante que a gente faça o quê? A gente isole o x, né? Existem lá os princípios de equivalência, mas eu vou fazer aqui pelo método prático, beleza? Então, se eu estou querendo encontrar o valor do x, eu vou ter que isolar o x. O que é isolar o x? É tornar o x o único elemento desse membro. Aqui nós temos o primeiro membro. O x, ele é o único elemento do membro? Não, porque além do x nós temos o número 2. Então, para que eu isole o x, eu tenho que tornar o x o único elemento do primeiro membro. Para isso, eu vou ter que tirar o 2 do primeiro membro e passar para o segundo membro. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, que quando tu muda um número ou uma letra de lado, de membro, ele inverte o sinal da sua operação. Ó. O que é o 2x, gente? 2x é o dobro de x, ou seja, dobro é multiplicação, então esse 2 ele está multiplicando x. Se esse 2 ele mudar de lado, ele não vai poder multiplicar o 4. Ele vai ter que inverter a sua operação. E qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então vai ficar assim, ó, x igual a 4 sobre 2. Toda fração representa uma divisão. E 4 dividido para 2, gente, equivale a 2. Ou seja, toda vez que o y for 0, x será 2. Então nós temos o nosso segundo par ordenado, que é o par ordenado 2 e 0. Lembrando que o primeiro elemento corresponde a x, o segundo elemento corresponde a y. Sabendo disso, é possível identificar esse par ordenado no plano cartesiano. Qual é o ponto, gente? Onde é que vai ficar o ponto cujas suas coordenadas são 2 e 0? Tá aqui o 2, ó. O 2 ele vai aumentar ou vai diminuir? Não é 2 e 0? Ele já está sobre o próprio eixo, gente, ó, 2 e 0. Se fosse 2 e 1, o ponto ficaria aqui, ó, 2 e 1. Se fosse 2 e 2, o ponto ficaria aqui. Se fosse 2 e menos 3, o ponto ficaria aqui, ó. Mas é 2 e 0, ó, já está no nível do 0. Então o ponto vai ficar sobre o 2. Lembra lá da explicação passada, ó? Como esse eixo aqui, ó, que é o eixo y, é nulo, o ponto vai ficar sobre o outro elemento, que é o 2 que está aqui. E aí, professor, o que é que significa isso? Ora, se eu já tenho os dois pontos, que são pontos suportes da reta, por esses dois pontos eu posso passar a reta agora. O que é que eu vou fazer? Vou escrever uma reta que passe justamente por esses dois pontos. Então, essa retazinha aqui que está representada de vermelho é a reta suporte dessa equação do primeiro grau. É uma questão um pouco mais complicada, mas eu espero que vocês tenham compreendido, porque lá na atividade eu já tinha deixado um exemplo, tá? E lá na videoaula já mostrava como é que resolvia, como é que você encontrava uma reta suporte, mas muitos alunos tiveram dificuldade, então resolvi gravar a correção dessa questão de número 4. Então espero que vocês compreendam. Se você não compreendeu, pausa o vídeo, volta lá do início e assiste novamente, beleza? Qualquer dúvida pode me procurar também lá no contato WhatsApp. Então, gente, até a nossa próxima aula.